irmãos, nós estamos no Salmo 119, vamos para o versículo 109 agora, né? A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. O salmista aqui é alguém que reconhece que tem uma luta e uma luta que não cessa. Quando ele fala que a alma está de contínuo nas suas mãos, é que a sua vida está correndo risco. O tempo todo a minha vida está correndo risco, né? O tempo todo eu estou sendo submetido a uma prova que envolve risco, né? Ele é consciente disso. Vamos imaginar que esse salmista seja Davi, que é muito provável que seja, né? Davi foi este homem que passou o risco durante toda a sua vida, desde jovenzinho, entre os seus irmãos, a perseguição que ele teve com os irmãos, aquela unção muito nova que veio, né? Deus o escolheu, o separou e teve aquela unção pública lá na sua casa, e desde então a vida de Davi passou a correr isso. E os problemas acabaram? Não. A gente teve a oportunidade de ver a linha do tempo da vida de Davi e foi uma constante de problemas, né? Estava ali, ele estava sempre sendo submetido a provas. Claro que parte dos problemas foram causados por ele, pelo seu pecado. Mas isso significa, porque Davi não era diferente de nós, ou seja, só Davi era pecador? Não, nós somos igual, não é? Nós podemos não trair, não adulterar e não mandar matar, mas nós cometemos outros pecados, não é? Então, nós estaremos sempre enfrentando algum tipo de aflição. Seja aflições porque nós somos de Deus, porque a luz é perseguida, seja aflições que são causadas por causa dos nossos próprios erros, das nossas próprias falhas. Nós estaremos sempre tendo que lidar com alguma consequência do nosso pecado, né? É um fato, isso é uma verdade, é uma realidade que não dá para a gente alterar. Então, a vida vai ser essa realidade de sofrimento. Não é assim, será que eu vou ter sofrimento? Não, eu vou ter sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento vai ser contínuo, como o salmista diz aqui, de contínuo. Para mim, essa é a parte mais importante do versículo, né? Porque nós temos paciência com situações que se resolvem rapidamente. Porque vem aquela esperança assim, não, amanhã acaba, semana que vem acaba, não é? E aí nós contamos o tempo, nós temos esse conhecimento do relógio, então a gente sabe o que é daqui um mês. A gente sabe que um mês vai passar rápido, daqui um ano. Mas e um sofrimento que você já tem uma ideia ou uma certeza que ele não vai acabar? Que você vai ter aquela luta, sempre, até o fim, né? Nós estamos agora estudando nas quartas-feiras a armadura de Deus. Então, quando você pensa que nós somos instruídos por Deus a nos revestirmos da sua armadura, toda a armadura, isso é falado 2 vezes, e não tem lá um tempo que você pode tirar a armadura, ou seja, a vida vai ser uma guerra constante. Ter esse entendimento é fundamental, porque nós nos posicionamos corretamente no mundo que está em guerra, né? Como é o comportamento de uma pessoa que mora num país de paz, por exemplo, que não está em guerra? O comportamento dela é né? Ela não se preocupa se tem quarto-bomba no prédio, ela não se preocupa se a cama dela está perto de uma vidraça, não acontece nada, então ela dormir perto da janela não tem problema nenhum. Não ter quarto-bomba não tem problema nenhum. Mas uma pessoa que está num país em guerra? São preocupações legítimas. Ela precisa ter um estoque de comida, ela precisa dormir num lugar seguro, porque se o prédio for atacado, o vidro não vai machucá-la, não tem nada para cair e ferir o seu corpo. Então ela tem preocupações que uma pessoa que mora num lugar sem guerra não tem. E o que eu quero dizer com isso? Nós vivemos num mundo que tem um conflito espiritual, tem uma guerra espiritual sendo travada. E no palco dessa guerra,
A disputa é a nossa alma. Imagina isso. Hoje nós vemos um conflito, né? O mundo acompanha um conflito por causa de terra, de um determinado lugar. Eu quero essa região. E você vê o que é feito para ter aquele lugar. Imagina o que o diabo faz, porque o diabo não pode ser comparado a ser humano, não. Se a gente às vezes olha para um ser humano e pensa, nossa, como essa pessoa é má. O diabo é infinitamente pior do que qualquer ser humano. E ele disputa o quê? A nossa alma. A afronta do diabo a Deus é feita levando o homem a pecar, levando o homem a se distanciar de Deus, levando o homem a se perder, levando o homem a alimentar mágoas, porque sabe, se ele não perdoar, ele não vai ser perdoado por Deus. Então, existe uma guerra sendo travada. E nós não podemos nos esquecer disso. De contínuo, nós estamos em meio a uma guerra. E guerra significa sofrimento. Sofrimento. Ou guerra é lugar de alegria, você fica ali tranquila, você não pensa em nada, você pode se divertir. Na guerra as pessoas se divertem, né? Na guerra vai se tocar violino, vai se dar flores, comer chocolate, assistir filme. Na guerra acontece isso? Não. Né? Eu estou constantemente em contato com as meninas na Ucrânia e os relatos são difíceis. Se você ouvir um pouquinho do que elas passam, assim, elas não têm. Coisas simples do nosso cotidiano que nós temos e achamos que são coisas super normais, elas não têm. Porque elas estão vivendo o dia a dia de um conflito. E qual é o dia a dia de uma pessoa que tem a noção que ela está no meio de uma guerra espiritual? Que traz sofrimento. Na guerra contra o pecado, na guerra contra a nossa carne, na guerra contra o diabo, nós iremos ser submetidos ao sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento é uma forma de nos proteger. E é difícil você entender que o sofrimento vai te proteger, porque nós olhamos para o sofrimento com reservas, nós não queremos o sofrimento. Então, você ficaria magoada com Deus se Ele permitisse esse sofrimento de contínuo para te poupar? Porque o salmista é alguém que sofre de contínuo. O evangelho de hoje, o evangelho pregado para a nossa sociedade, para a nossa cultura de hoje, é um evangelho sem cruz, porque as pessoas se escandalizam com o sofrimento. Lembra que o Senhor Jesus disse, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Às vezes nós nos escandalizamos quando Deus permite a dor, quando Ele permite a perda, quando Ele permite a humilhação, quando Ele permite a doença. Se nós entendêssemos de verdade que aquilo é para o nosso bem, de alguma forma você não entende, mas que aquilo vai cooperar para o seu bem, né? Quem entende isso, pensa, não, então não vou reclamar. E é um desafio não reclamar em meio ao sofrimento. É um grande desafio, porque a nossa tendência é abrir a nossa boca em murmuração e começar a falar e falar e falar. Em desejar que acabe logo, né? Desejar que aquilo acabe logo, que acabe logo. E se a nossa oração mudasse, se a gente se tornasse maduro ao ponto de falar, Senhor, está nas tuas mãos, eu tenho controle, dura o tempo que tiver que durar. Só me dê forças. Dura o tempo que tiver que durar, mas faça o que o Senhor precisa fazer. Coloca as riquezas e as virtudes do Senhor dentro de mim. Se essa luta veio para me transformar, então eu quero ser transformada. Você não vê o Senhor Jesus fugindo de nenhum sofrimento. Ele não fugiu do deserto, do jejum. Ele não fugiu de ter que viver 30 anos no anonimato. Gente, isso deve ter sido um grande sofrimento. 30 anos. Há um silêncio. Como foi a vida de Jesus? Só sendo filho de Maria, José e irmãos, seus irmãos. Só isso, só isso. O Filho de Deus passou 30 anos no anonimato, fazendo o quê? O
que um homem naquela época fazia? O que um homem de Nazaré especialmente fazia? Nós sabemos que Jesus se ocupava com a profissão do seu pai, né? Então trabalhava com madeira. Podia fazer telhado, podia fazer mesa, podia fazer cadeira, não é? Podia fazer cruzes. Sim, podia. Será que ele não fez? Então, mexendo com aquela madeira, lidando com a madeira dura, quantas vezes ele se lembrou que um dia a madeira ia ser o instrumento de tortura na sua vida? Ele já estava familiarizado com aquilo. Mas a vida de Jesus cotidiana era a vida do ordinário. Imagina isso. Às vezes a gente pensa assim, poxa, a vida legal é a vida daquela pessoa que está lá no Instagram, na rede social. Ela mostra tantas coisas legais, uma vida bonita. Até a cozinha dela é bonita. Quando ela faz foto que ela está cozinhando, a cozinha dela não é como a minha cozinha. Olha só a minha cozinha. A tábua de carne dela é uma tábua que está lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Minha tábua de carne é de um eu. Não tem nada na minha tábua de carne. Né? Poxa, porque o dela é bonito, o meu não é. Mas a vida do ordinário, a vida bonita, é aquela vida do dia a dia que você vive com satisfação. Pode não ter beleza nenhuma. Eu não vejo a vida de Jesus com essa beleza, que hoje, né, isso vale um clique, porque está muito bonito. Era uma casa simples, né? Uma vida simples, uma comida simples. Quantas vezes para tomar o leite Jesus deve ter ido lá na ovelha para tirar o leite? Para comer um frango, correu atrás do frango. Vamos, quem vai pegar esse frango hoje? Quem vai matar esse frango? É isso. Para comer uma fruta, quem quer? A gente, para ter figo, alguém vai ter que apanhar o figo. Porque as tarefas não eram divididas entre as pessoas. Você já pensou que o Filho de Deus, o Criador de tudo isso, fez essas coisas? E às vezes a gente não quer fazer coisas simples, não. Coloca você para correr atrás do frango. Não. Eu vou lá no mercado comprar um frango, de preferência cortado, não é? De preferência assado. Vou comprar já pronto e vou colocar bem bonito na mesa. Então, nós precisamos olhar o sofrimento com os olhos de Deus, com a lente da palavra. Pensando no salmista sendo Davi foi submetido ao sofrimento durante toda a sua vida, porque Deus não o amava? Amava muito. O amava de tal maneira. E parece que então vem mais sofrimento para aqueles que Ele mais ama. Quanto mais Ele ama, mais Ele quer proteger. Jesus aprendeu que, como homem, Ele precisou aprender as coisas de Deus nesse mundo. Ele precisou aprender a desenvolver a sua vida espiritual como homem, né? Jesus foi o único nesse mundo que teve duas naturezas. Ele teve a natureza humana e a natureza celestial. Então, ele era totalmente Deus e totalmente homem. Mas ele agiu nesse mundo como homem. Imagina, né? Então, como homem, ele precisou aprender a palavra, ele precisou aprender a humildade. Fala lá em Filipenses que ele se esvaziou de tudo, se despojou. O que era aquilo? Um exercício de humildade, né? De esvaziamento. Servir aos seres humanos é um exercício que ele se impôs. Se dobrar e lavar os pés das pessoas, ele se impôs. Imagina, ele se submeteu àquilo. Então, ele nunca pensou que isso aqui vai me diminuir, isso aqui é mal para mim. Não. Mas a gente acha que o sofrimento é mal. E nós recorremos a Deus para tirar o sofrimento. Quando, na verdade, o sofrimento é que nos leva para Ele. Os sofrimentos são cordas que Deus nos puxa. E Ele vai estar sempre puxando. Então, eu creio que nós não viveremos nenhum momento da nossa vida, nenhuma fase sem nenhum sofrimento. Numa fase, o sofrimento pode ser físico,
no seu corpo, noutra fase o sofrimento pode ser na família, noutra fase o sofrimento pode ser no ministério, mas de contínuo também nós estaremos aí, passando por situações. E o sofrimento aqui, pensando em Davi, não estava relacionado a perder, por exemplo, o trono, a perder uma posição, a perder a sua reputação diante das pessoas, que às vezes se julga que sofrimento é isso, né? Eu vejo muita gente falar assim, nós estávamos num lugar X e nós fomos para outro lugar, que grande sofrimento, né? Não, isso não é sofrimento, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus para cumprir o chamado, o ide dele, o pregar o evangelho, e mudar de um lugar para outro faz parte, né, desse processo. Então, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, isso faz parte. Isso não é o meu sofrimento. Sofrimento seria, por exemplo, eu vejo como sofrimento você estar num lugar que está tendo uma guerra, você ter que pregar o evangelho num lugar que não tem liberdade para pregar e você corre risco de vida, num lugar que você é constantemente vigiado o tempo todo o que você está falando, porque qualquer palavra errada que você colocar, você vai para a prisão. Isso é um sofrimento, não é? Mas hoje, por exemplo, nós estamos sofrendo para pregar o evangelho aqui? Nós temos liberdade, né? Pode ser que um dia nós venhamos sofrer, mas hoje não é esse sofrimento que a gente... eu estou sofrendo muito. Não. Aí é mimimi, né? A gente não pode colocar assim. Mas o maior sofrimento que eu vejo na vida de Davi, por exemplo, perder um filho, ser perseguido durante anos e anos e ficar dentro de cavernas, isso era sofrimento, não é? Você, de repente, você não vai ser rei. Não. Quando ele é repreendido pelo pecado, ele fala, meu Deus, eu não quero perder o teu espírito. Não fala em perder o reino. Ele não fala em deixar de ser rei, porque deixar de ser rei não era problema para ele. Mas hoje é um problema. Deixar de sair, né? Deixar uma igreja para outra igreja é um problema. Deixar uma função, né, que está no trabalho ali, para um outro trabalho já é um grande problema. O 110 fala, os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Viver aqui, então, é perigoso. Viver é perigoso. Uma das coisas que eu vejo hoje como motivo da imigração dos brasileiros, por exemplo, vir para Portugal. Nós temos visto tantos brasileiros que vêm para Portugal. E a maioria das pessoas que imigram, elas falam assim, eu me mudei por causa da segurança, né? Porque era muito difícil viver num lugar onde eu não tinha liberdade nenhuma, corria medo, né? Você já deve ter ouvido isso. Não pode falar no telefone porque é perigoso ser roubado, você não pode sair à rua porque é perigoso você ser assaltado, perigoso isso, é perigoso aquilo, e realmente é muito perigoso, né? E quando as pessoas chegam em Portugal, ou chegam em outros países da Europa que têm segurança, elas comentam isso, né? Tão bom, né? Porque vem aquela sensação de segurança, né? Você está seguro, aqui eu estou seguro, eu estou muito seguro, né? E aí quando chega aqui, elas começam a ficar tão à vontade, não é? Elas não ficam assim? Eu posso deixar minha bolsa, ninguém rouba, eu posso deixar o carro aberto, ninguém rouba. E nessa segurança as coisas acontecem. As coisas acontecem, simples assim. Então, o que eu vejo? Muitas vezes nós somos prejudicados e caímos no laço porque há aquela sensação de segurança. Você ignora que é um perigo. Você fecha os olhos, parece que não tem perigo. Então, quando o salmista fala que os ímpios me armaram laço, significa o mundo é um lugar perigoso, eu preciso estar atenta. O tempo todo eu preciso estar atenta. O diabo, ele ronda. A Bíblia fala que ele está ao derredor, bramando como leão. Ele está pronto para devorar. Ele está pronto para agir. Então eu não posso baixar a guarda, ficar tranquila,
ficar sem orar, sem jejuar, achar que eu estou vivendo um momento super calmo, né? Porque o nosso corpo, a nossa vida, nós como seres humanos, nós procuramos calma. Na hora que a gente vai dormir, você já viu como nós procuramos a posição para dormir? Já viu quanto que a gente gosta de se encostar, né? Assim? Quem encosta o rosto assim, bem encostadinho assim? Por quê? Um dia eu perguntei para a médica, por que a gente se encosta tanto? Porque eu fiquei, poxa, se deixar eu quero apertar o meu rosto, eu quero encostar. Ela fala, os músculos querem descanso, então eles querem se encostar em alguma coisa. Você já viu quanto a gente gosta de sentar? Hã? Ou tem alguém que gosta de ficar de pé? Hã? Tem? A gente gosta de quê? Sentar. De deitar, então, nem se fala. Não é assim? Por quê? Porque nós gostamos de conforto. Mas e aí? A vida exige que você fique em alerta. Não pode ficar ali, quer ficar bem encostadinha, bem calminha, bem relaxadinha. Não, se ficar assim, você vai cair no laço. O mundo é um lugar que tem minas, né? Vamos pensar nesse laço aqui como minas. Um campo minado. Por isso que o início dessa estrofe fala que nós precisamos de luz. Porque se você caminha num lugar perigoso, você precisa estar o tempo todo vigiando aqui o caminho. Tem laço, tem armadilha, tem uma mina. E se eu pisar numa mina, vai explodir. Vai contaminar a minha fé. Porque os perigos que acontecem, né, não são físicos, são espirituais. Você pode sujar o seu coração, ficar com uma mágoa, ficar com maus olhos, uma malícia, contaminar a sua fé, alimentar uma ira no seu coração. E aí você vai desvirtuando todo o propósito de Deus, você sai do projeto de Deus para a sua vida, porque você passa a ter coisas ruins dentro de si, né? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de armadilhas, né? Para a gente entender algumas armadilhas que são colocadas para os filhos de Deus. Por exemplo, nós corremos o risco de entender errado a palavra. Quantas palavras? A gente pode estar ali, estou lendo a Bíblia, mas se eu não ler com atenção, com discernimento, pensando lá, Isaías 11, o Espírito do Senhor é Espírito de sabedoria, de entendimento, entendimento é discernimento, de conhecimento. Então, eu preciso do Espírito do Senhor para entender a palavra. Há um risco enorme de entender a palavra errada. E o diabo prega a palavra de Deus. O que ele foi falar com Jesus? Ele foi falar algum pensamento dele ou ele usou a Bíblia? Ele usou a palavra. Já pensou se Jesus aceitasse aquela palavra que o diabo falou? Eram as escrituras, mas as escrituras de forma torcida. Então eu creio que o maior risco que nós corremos é de entender a palavra de Deus de forma errada. Torcida. É uma verdade quase correta, mas tem um pouquinho ali de distorção. Pronto. Já não é mais a palavra, já não é mais o Evangelho. Então, há armadilhas. E hoje, por causa da internet, quantas armadilhas. Quantas mentes estão confusas, quantas pessoas estão perdendo a fé, porque elas começam a ouvir tantas vozes, e aí chega uma altura que elas não conseguem crer em nada, porque está tudo distorcido, e elas se perderam com a própria palavra. Então, há uma armadilha que precisa, de doutrinária. Nós precisamos fazer um exercício espiritual para entender a palavra, porque senão nós vamos, em algum momento, entender algo errado ali e basear nossa vida no entendimento errado. Acusações falsas, armadilhas com respeito ao entendimento errado com respeito às pessoas. Eu posso criar um pensamento torto com respeito a alguém e alimento aquele pensamento e passo a olhar aquela pessoa a partir daquele ângulo, com aqueles olhos. E quantas vezes não se
molda uma pessoa segundo os seus padrões, segundo os seus julgamentos, e você alimenta aquela visão sobre aquela pessoa a vida inteira, por anos. Imagina isso. Olha que perigo, isso é uma armadilha. Porque se uma pessoa é sincera e eu a tenho como alguém que é hipócrita, como alguém que é fingido, como alguém que não é digno da minha confiança, eu estou olhando mal para uma pessoa que é de Deus. E aí? Eu vou dar conta disso na eternidade. Então, cuidado, né? Elogios também são armadilhas. Elogios são armadilhas. E quem é que não gosta de elogio, hein? Existe alguém que não gosta? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta, gente, de um elogio. A nossa carne gosta. Se a gente der vazão para a carne, nós ficaremos perto, escolheremos por amigos só bajuladores. Eu sei que é difícil isso, mas é verdade. Você acha que a gente vai escolher quem discorda da gente? Quem fala que a gente... Olha, isso aí está errado, isso está ruim que você fez. Isso... Não, claro que não. A gente gosta de ser contrariado? Não. Nós gostamos de pessoas que são parecidas conosco. Então, a gente vai escolher pessoas que falam coisas que nós gostamos. Mas nós não precisamos dessas pessoas. Elas são laços. A Bíblia fala claramente que quem elogia está abrindo uma cova. Está fazendo uma armadilha para o outro. O elogio é uma armadilha. Né? Então, quantas pessoas não foram prejudicadas porque elas se cercaram de bajuladores? Se cercaram de gente que falava o que elas gostavam de ouvir. Né? Então, nós nem podemos ser os bajuladores, os que elogiam, e nem podemos ter ouvidos para esses elogios, porque senão nós vamos cair nessas armadilhas. Né? E a bondade falsa. Né? Tá? A bondade falsa também está muito associada ao elogio. Né? Por exemplo, que adianta? Eu vou lá, faço uma comida, um prato, um bolo, dou para aquela pessoa, ou faço um ramo de flores e dou, mas aquela bondade é falsa, aquela minha atitude não foi verdadeira. Né? Então, olha só, é uma armadilha que eu estou colocando, porque aquele presente pode estar abrindo, né, caminho, ou ter a intenção de abrir caminho. Né? E aí, se eu caio nesse laço? Chega uma atitude dessa que aparentemente é de bondade, chega até a mim. E eu abro meu coração, eu abro a minha vida, eu me abro para aquela pessoa. Mas ali tem uma armadilha, tem uma má intenção por detrás daquilo. Então, as armadilhas vêm de várias formas. Pense aí, quantas armadilhas podem surgir por causa de um momento de raiva no casamento, por exemplo. Eu estava pensando, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu gostaria tanto de estudar teologia, estudar a Bíblia. Gente, casamento é o lugar onde a gente mais aprende a Bíblia. Não tem lugar melhor para aprender a palavra de Deus que é casamento, não é não? Quer aprender teologia? Casou, pronto. Entrou na faculdade de teologia para sempre. Enquanto você estiver casado, porque todo dia. Porque o casamento pode ter um dia que uma palavra é colocada, palavra dura. E o seu coração é testado. Aquela palavra vem, volta e você, eu perdoo essa palavra, eu perdoo. Não é? Nós somos testados sempre com perdão no casamento. Uma porta que bate, não é? Ou de repente nunca uma porta bateu. Ou bateu a... Poxa vida, não esperava isso, não acredito nisso. A nossa fé está sendo provada. Olha só. Naquela atitude, naquele gesto ali, se eu não vigiar, eu caio numa armadilha. Eu vou tentar revidar. Ah, é? Bateu a porta? Peraí, o que eu vou fazer? Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Não é assim? Retaliação, vingança. Vingança não é só ir lá e matar o outro, não. Se a gente pensa em vingança, foi alguém que foi lá e envenenou, esfaqueou, fez o outro perder o trabalho. Não, há uma doce vingança no dia a dia das pessoas. A vingança está no dia a dia. Como é que eu vou fazer? Ah, ela não pode fazer isso para mim? Não tem problema, quando ela precisar,
Fulano, você pode fazer? Não posso não. Não posso não. O que é isso? Vingança. Olha só, pecado. Pecado, não é? Então, nós temos tantos laços e não vamos olhar, o Salmo aqui fala das armadilhas que os ímpios armam, né? Ou seja, armadilhas que estão do lado de fora. Vamos ver as armadilhas do lado de dentro. Porque às vezes nós criamos olhos para o que os outros estão a fazer. E não olhamos para as armadilhas que nós mesmos nos colocamos, né? Porque o pecado, a carne, cria armadilhas. Muito mais do que os ímpios. Então, olha para si. Cada um reflita em si, né? Porque você pode, de repente, estar preso agora. Os seus pés podem estar num emaranhado de sentimentos, de situações que vão te levar para o buraco. Você está quase presa numa armadilha aí. E conscientemente ouvindo a palavra, sabendo que isso é mal. É preciso a ajuda do Espírito Santo para sair dessa armadilha. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que está preso numa armadilha, que ainda dá tempo de sair da armadilha. Antes que a sua alma seja levada, antes que você se perca, antes que o prejuízo espiritual seja irreversível. Isso aqui, gente, não é uma história fofa que a gente está lendo, não. Ai, que fofo esse Salmo 119. Não, gente, não é isso não. Isso aqui é realidade, isso acontece comigo, com você todo dia. Esse versículo não está nas escrituras à toa. Isso aqui acontece conosco. A nossa vida está inserida dentro da palavra. Nós vamos sair daqui, nós vamos viver isso. Cada uma aqui vai para uma situação dentro da obra de Deus, né, no seu dia a dia. E o laço vai estar lá. O laço vai estar lá na sua repartição de trabalho. O laço vai estar lá junto com as pessoas. Não tem laço nenhum, a senhora não está entendendo. Eu convivo só com pessoas de Deus. Tem laço sim, tem laço. Tem laço. O laço pode estar de fora ou de dentro, mas tem laço. Né? Precisamos de discernimento. E eu coloquei aqui que Deus guarda dos laços, das armadilhas, aqueles que guardam a sua palavra. Por quê? O final do versículo, aqui está: os ímpios me armaram laço, contudo, entretanto, mas, todavia, né? O que é que vem depois? Que faz oposição aos laços. Não me desviei dos teus preceitos, ou seja, eu estava firmado na palavra. Então, por causa da palavra, eu não me desviei, né? Eu não caí no laço. Por causa da palavra, eu me mantive fiel. Então, Deus tem compromisso conosco em nos guardar, se nós guardamos a palavra, né? O próximo versículo fala: os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Herança é riqueza. Herança tem a ver com posse, riqueza, patrimônio, não é? Aqui o salmista fala que a palavra é a sua riqueza, é a sua herança, né? E aqui você pode entender que ele se coloca como alguém que é rico, porque se eu tenho uma herança, né? Quando fala assim, uma pessoa muito rica morreu, famosa, a primeira coisa que fala depois da morte dela é do quê? Da sua herança, não é? Todo mundo quer saber o que foi que ela deixou, né? Se ela tinha um apartamento que era valiosíssimo, para quem ficou aquele apartamento, né? Se ela era dona de uma empresa, para quem ficou aquela empresa? Herança. Então, quando o salmista fala, eu tomo a palavra como a minha herança, ou seja, Deus, todas concordam aqui, que ele é riquíssimo, né? Nós não temos. Riquíssimo é um superlativo, porque a gente não tem outra palavra para dar. Em português é tipo assim, se fosse no hebraico a gente ia falar ele é rico, 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 que eles não têm o riquíssimo, né? Por isso que fala santo, santo, santo. Nós falamos o quê? Santíssimo, né? Então o hebraico seria rico, rico, rico. Então nosso Deus é dono de todas as riquezas. Mas
A palavra dele é uma herança que ele nos deu. Imagina isso. Nós temos, isso aqui é maior do que o patrimônio do homem mais bilionário hoje do mundo, não sei, né? O homem do maior patrimônio do mundo. Se ele não crê na palavra, se ele não obedece a palavra, ele não tem essa riqueza. Nós somos mais ricos do que ele. O salmista é um homem que se coloca aqui como um homem riquíssimo, porque ele abraça a palavra. Aí eu meditei, né? O que é a palavra? A palavra é um tesouro, por quê? Em primeiro lugar, eu coloquei aqui, a palavra traz conhecimento. As pessoas não falam que conhecimento é poder? Né? Por isso que hoje há essa luta pelo conhecimento. Não é? Todo mundo vende cursos, todo mundo compra cursos, tutorial de tudo quanto é coisa. As pessoas querem conhecimento, mas elas querem conhecimento para dominar outras, para ter vantagens do conhecimento. A palavra de Deus traz o verdadeiro conhecimento, mas o conhecimento para você viver. O conhecimento sobre quem é Deus, o que Ele gosta, o que Ele aprecia. Esse é o verdadeiro conhecimento. O mundo está atrás de conhecimento acadêmico, de conhecimento tecnológico, de conhecimento literário. O verdadeiro conhecimento é o conhecimento de Deus, o conhecimento das coisas de Deus. E a palavra traz esse conhecimento. Né? A palavra traz santidade. Santidade. Se alguém perguntasse para algum judeu do passado, para algum profeta, os reis do passado, tementes a Deus, para os levitas, para os sacerdotes fiéis do passado, o que Deus é? Eles não iriam responder Deus é amor. Nenhum deles. Eles iriam responder Deus é santo. Porque é a essência de Deus. Ele é santo. E por causa dessa santidade que ele teve que dar ao seu filho Jesus, porque ele não podia se aproximar do homem, pecado. Por causa da santidade de Deus, ele não pôde estar com Jesus na sua morte, porque Jesus era só pecado. Então, primeiro conceito sobre Deus é que ele é santo. Entender isso faz toda a diferença, porque me ensina a me relacionar com ele. Vai me ensinar como é que eu me aproximo desse Deus que é santo. Como é que eu vivo para esse Deus que é santo. Então, a palavra de Deus nos santifica para esse relacionamento. Jesus, na sua oração lá de João 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha isso. Santifica-os na verdade. Então, a tua palavra é a verdade. Eu não posso me apartar da palavra, porque a palavra vai me santificar, vai me limpar. É o que nós temos falado. O Salmo 119, nós vamos falar da palavra o tempo todo. Talvez você fale assim, mas está um pouco repetitivo isso aí, mas é a palavra. É o tributo à palavra. É o que a palavra faz em nós. Tudo começa com a palavra e termina com a palavra. Né? Então, eu não posso deixar de falar. Se o Salmo 119 é um tributo à palavra, nós vamos tributar a palavra do começo ao fim. Né? Então, a palavra vai trazer santidade. A palavra também traz consolo, conforto. Quantas vezes, em meio às lutas, às dores da vida, às adversidades, nós não chegamos um caco à palavra. Quebradas, sofridas, machucadas, feridas. E a palavra trouxe consolo, a palavra trouxe cura, a palavra trouxe força, trouxe libertação. Porque a palavra é esse tratamento de Deus. Imagine, a palavra é um remédio que você toma para tudo. No mundo nós temos a indústria farmacêutica variada. Né? Um remédio é para isso, outro remédio é para aquilo. Então, se você tiver muitos problemas, você vai ter que ter uma farmácia na sua casa. Porque cada remédio é para uma coisa, não é assim? E um remédio que ajuda uma coisa vai mal para outra coisa. Aí você foi tratar de repente a garganta. E aquele remédio que fez bem para a sua garganta destruiu o seu estômago. Agora você precisa de um remédio para o estômago. Aí você toma um remédio para o remédio do estômago destrói os seus ossos. Não é?
A palavra é um remédio que não dá efeitos colaterais. Ela vem, penetra, te cura, te liberta, te consola, ela trata o ser humano sem deixar nenhuma sequela. Já pensou? Que coisa maravilhosa, né? A palavra também é companhia. Quem tem a palavra nunca está sozinho, porque você vai à palavra e aquela palavra fica ali com você, caminha com você. Você já percebeu que a palavra? Realmente a palavra é uma pessoa, porque ela caminha com a gente, não é assim? Você já percebeu isso? Quantas vezes você já saiu daqui e essa palavra da meditação ficou com você e foi? E você está lá, você está limpando, você está viajando, e a palavra foi caminhando com você. Você dá um passo, a palavra dá outro passo. E aquela palavra vai se expandindo, vai crescendo. Olha só, então a palavra é uma companhia tão gostosa. Por que as pessoas não amam a palavra? Elas preferem mais companhias. Elas preferem ficar ouvindo pessoas vazias na internet. Preferem ficar colocando vídeos e vídeos atrás, sabe, um atrás do outro. E não pedem a companhia da palavra. No silêncio a palavra está ali, me tornando sábia, temente, forte, fazendo a obra. Só a palavra. A palavra enche tudo. Não deixa lugar vazio. A palavra penetra e enche por completo. Não deixa espaço, né? A palavra também traz esperança. Quantas vezes nós não estávamos abatidos, sem esperança, desanimados, você olhava para o futuro, que futuro? Você pensa assim, mas que futuro? Você está ali, desconsolado, desanimado. Aí você vê uma palavra, e aquela palavra é uma vitamina que te dá uma força, né? Te traz esperança. Você começa a ver tudo que está à sua volta, parece nada mudou, mas ao mesmo tempo tudo mudou, porque os seus olhos começaram a enxergar as coisas com esperança, né? Esperança, nós estamos num mundo que há uma crise de desesperança, as pessoas não têm esperança. Por que as pessoas estão tristes? Porque não há esperança. Mas quem tem a palavra tem esperança. Nós esperamos o quê? Nós esperamos pelo governo? Vai ter eleições agora em março, eu estou esperando um grande governo, é isso? Não, eu espero pelo governo. Tem esperança, ano novo, vida nova, é isso? Ano novo, vida nova? Não, também não. Tenho esperança de um novo medicamento que vai trazer alegria, um comprimido que vai acabar com a depressão e que vai fazer as pessoas ficarem para cima. Não. Nossa esperança não está na indústria farmacêutica, não está na política, nos planos econômicos. A nossa esperança está em Deus, na sua palavra. Nós esperamos novos céus, nova terra. Nós esperamos ver a face do nosso Deus. Nós esperamos o seu reino milenar de justiça. Nós esperamos que os teus juízos, os juízos de Deus vão ser realizados na obra. Eu me alegro porque vai ter justiça na terra. E me alegro até pelos juízos. Então, esperança, né? Eu coloquei, a palavra de Deus traz a verdadeira segurança. O que de repente os brasileiros sentem em Portugal, essa segurança, porque aqui eu posso falar no telefone, na rua, né? Poxa, essa segurança ainda é tão pequena. Tá certo que ela pode ser boa, mas é pequena. A segurança que a palavra de Deus fornece vai além disso. Tem segurança melhor do que você deitar à noite para dormir e você pensar assim, se os meus olhos se fecharem nessa noite, eu sei que eles vão se abrir e contemplar a face do meu Deus. Que maravilha! Pronto. Se essa noite for a última vez que os meus olhos se fecharem, eu sei que eles vão se abrir para uma realidade extraordinária. Então, não tenho medo. Por que hoje as pessoas vivem amedrontadas? Medo da morte, medo do futuro, medo das guerras. E se estourar uma guerra? Nós estamos aqui com uma guerra nas portas da Europa, não é? E quantas pessoas morrem de medo? Nós não temos atendido pessoas que estão com medo, muito medo. E aí, quando elas conversam com a gente, mas por que a senhora está com medo? Mas você não está com medo? Não, mas eu não estou com medo. Se a guerra estourar, poxa, dá vontade de falar melhor, porque a gente vai pregar o evangelho e as pessoas vão estar quebrantadas, né? Puxa vida, olha o que está acontecendo na Ucrânia. Aí, de repente, as pessoas vão ter ouvidos para o evangelho.
No meio da dor, elas ouvem. Nós não temos medo de guerra, porque qualquer coisa que acontecer conosco, o nosso Deus tem o controle. Foi porque Ele permitiu, foi a vontade dEle. Pronto. E se a gente morrer pregando o Evangelho, que alegria! Morrer servindo a Deus. Que peso tem isso? Eu só vejo coisa boa, eu não vejo coisa ruim, né? Então, quando eu coloquei aqui um outro ponto, né? As pessoas, quando têm uma riqueza, elas não querem dividir a riqueza. Por que quando o pai morre, começa a briga na família? Entre os filhos normalmente as famílias, né, se dividem depois da morte de um ente querido. Porque começa a guerra pela partilha. Porque os filhos naturalmente querem dividir? Não. Se o pai deixou, um exemplo, ele tinha 10 mil euros de herança e 5 mil euros ele deixou para o irmão e para os outros dois ele deixou 2.500, pronto. Os outros dois que ganharam 2.500 vão brigar com o que ganhou 5 mil. Por quê? Porque não está certo isso, eu não aceito isso. Não é assim? Quantas famílias estão aí em guerras terríveis, intermináveis, por causa de partilhas? Quantos imóveis nós temos no Porto, então? É o que mais tem. Totalmente deteriorados, imóveis que poderiam estar sendo usados, né? Nós temos uma crise de habitação, imóveis que poderiam estar sendo usados para as pessoas morarem, mas não estão. Por quê? Porque eles estão em pendências judiciais por causa de partilhas, não é? Isso aí é uma guerra familiar, né? Porque as pessoas não gostam de dividir. Jesus é o dono da herança de Deus e Ele não tem problema nenhum de dividir a sua herança conosco. Imagina isso. E nós também não temos que ter nenhum problema de dividir a nossa herança com os outros. Essa herança é diferente das heranças desse mundo. O salmista não está falando de herança? Por quê? Se no mundo as pessoas não querem dividir o que elas recebem, com Deus é completamente diferente, porque nós temos prazer em dividir aquilo que Ele nos dá. No reino de Deus, os conceitos, os princípios são outros. No mundo é farinha pouca, meu pirão primeiro. No reino de Deus, farinha pouca, vamos dividir a nossa farinha para todo mundo ter pirão? Não é assim? Você tem um pensamento de o que eu posso fazer para partilhar. Você vê que a Santa Ceia ensina esse princípio. É pão partido, ou seja, é dividido. No reino de Deus, você aprende a dar. É aquela música que eu amo, né? Quem não sabe ouvir não tem direito de falar. E quem quer pedir, primeiro tem que dar, porque esse é um princípio do reino de Deus. Você quer ser ouvida? Então, você quer falar? Então você vai ter que ouvir primeiro. Você quer pedir para Deus muitas coisas? Aprenda primeiro a dar. E assim você vai vivendo. A herança de Deus foi dividida conosco e nós temos que dividir essa herança com os outros. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Inclinei, aqui está o sujeito, está oculto, mas eu inclinei. Ou seja, é um exercício que eu faço. Eu submeto o meu coração a esse exercício aqui, ó. Eu inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos. Ou seja, há um esforço meu em obedecer a palavra. Não é algo automático. Não é algo que eu não preciso me esforçar. Não, eu me esforço. Eu me inclino a fazer algo que vai ser proveitoso para a minha alma. Então, o exercício, a disposição é da pessoa. Não é ninguém que faz por ela, não é Deus que vai fazer por si, não é o seu marido, não é a igreja, não. Essa parte é sua, né? E essa obediência, ela é voluntária, ou seja, quando fala eu inclinei, eu quis fazer, é algo espontâneo, ou seja, é uma obediência prazerosa. Quando nós escolhemos alguma coisa, nós escolhemos mediante aquilo que nós entendemos que é algo benéfico para nós, é algo que vai trazer benefícios, né? É prazeroso, obediência é prazerosa, né?
E então, o inclinar aqui é cumprir, é igual cumprir. Eu inclinei o meu coração a guardar, guardar aqui é cumprir. Eu inclinei, eu forcei o meu coração, eu peguei o meu coração. Imagina, o seu coração tem um painel de comando aí. Imagina o seu coração como um grande painel de comando. Você vai apertar os botões agora. E papapá, você vai obedecer a palavra. Você vai guardar os mandamentos. Você vai ouvir o que Deus diz. Você vai se sujeitar a essa palavra, né? Então aqui você não vai perceber sentimento. Você não vai perceber meras palavras. Você vai ver o quê? Ação. Eu inclinei. Então isso aqui não é algo subjetivo. É algo objetivo, ação, que cada um tem que fazer. Nós fazemos hoje, temos que fazer amanhã, teremos que fazer depois de amanhã, né? A cumprir os decretos. Aqui fala sobre essa disposição voluntária, né? E eu tenho pensado muito na forma como os anjos servem a Deus. Eu não falei isso ainda, não estudei profundo, só li algumas passagens, né? Mas eu estava lendo lá sobre Lucas 2, o nascimento de Jesus, né? E os anjos têm um papel tão bonito em tudo. Desde o Gabriel, que chega e fala para Maria, né, que ela vai dar à luz, fala sobre a escolha dela e do papel dela na concepção de Jesus, né? E no nascimento de Jesus também, que quando Jesus nasce, está lá naquele estábulo, os anjos, um anjo desce, né? Creio que Gabriel, e anuncia para os pastores as boas novas, né? Ele não anuncia para pessoas importantes, mas para pessoas comuns, humildes, que estavam ali cuidando de ovelhas. E ele fala, quem é que nasceu? O Salvador do mundo, ele nasceu e ele está ali, olha, né? Olha que alegria do anjo em falar do Salvador. E depois, um exército celestial começa a cantar. E ele canta o nascimento de Jesus. E eu fiquei com aquilo, sabe? Aquelas palavras encheram meu coração de gozo. A alegria dos anjos em anunciar Jesus. A alegria dos anjos em cantar para o Senhor. A alegria dos anjos em Apocalipse, em abrir as taças e mostrar o juízo de Deus. A alegria dos anjos o tempo todo em cumprir a vontade de Deus. Gente, eu fui tão ministrada, eu fui tão ensinada pela alegria dos anjos em servir o nosso Senhor. Aquilo encheu meu coração de alegria. Um dia eu vou falar para vocês tudo que eu aprendi sobre isso, porque é essa obediência voluntária. Eles estão sempre felizes em fazer aquilo que Deus quer. É para ir lá falar com Abraão que Sodoma vai ser destruída? Eles estão felizes. É para ir lá tirar Ló pela mão e conduzir ele para fora com sua família? Os anjos estão felizes. De Gênesis ao Apocalipse, os anjos estão assim, dispostos a obedecer a Deus, a fazer o que precisa ser feito, ao ponto até de cantar. Você já imaginou esse coro? Você já imaginou os anjos cantando? Que coro lindo! Claro que um dia nós vamos ver esse coro quando nós estivermos lá no céu. O céu vai ter a melhor festa que alguém já pensou. A melhor música, né? As melhores companhias, o melhor cheiro, o melhor ambiente, tudo do melhor. E eu creio que os cantores do céu vão ser os anjos. Esse coro vai cantar. Mas nesse dia, você já imaginou? As estrelas todas vindo para aquele lugar, para aquele campo dos pastores em Belém. E os anjos cantando, cantando, cantando. Nasceu um Salvador. Paz na terra aos homens de boa vontade. Paz não é para todos os homens, mas aos homens de boa vontade. Imagina isso. Então nós precisamos inclinar o nosso coração a essa obediência feliz. Não é que ela não vai custar, mas que seja uma obediência feliz, né? E constante. Por fim, esse versículo fala aqui, ele vai inclinar o seu coração a cumprir os estatutos, a guardar os mandamentos de Deus, para sempre até o fim.
se eu fosse editar esse versículo aqui, se eu fosse editar a Bíblia, eu ia falar que não precisa até o fim, gente. Você já falou para sempre, já está dito. Hã? E você? Você não ia falar que era redundância? Mas, olha só, é uma forma de enfatizar. Ele quis que não ficasse nenhuma dúvida que aquilo era o que ele iria fazer, para sempre e até o fim. Parecem as mesmas coisas, mas ele fez questão de falar. Ou seja, é um voto que nós fazemos a Deus, de servi-lo, de amá-lo, de obedecê-lo. Todo dia você vai falar para si: pois eu tenho compromisso contigo, eu vou cumprir esse compromisso, eu tenho um voto com o Senhor, eu vou cumprir esse voto, me dê força, meu Deus, porque para sempre até o fim, para sempre até o fim. Não fica dúvida, para sempre até o fim eu vou cumprir.